chuva em Manhattan não caía como tempestade, mas como uma decisão antiga, constante, paciente, quase educada. Ela riscava as vidraças altas com dedos finos, traçando caminhos que se encontravam e se separavam sem pressa, como se a própria cidade respirasse em linhas líquidas. Do alto de um prédio discreto, não tão alto quanto a Stark Tower, não tão vistoso quanto as fachadas luminosas de Midtown, menos havia uma varanda recuada onde as gotas mal chegavam. Ali, a luz era baixa, um dourado fraco filtrado por persianas, e o ar tinha aquele cheiro de concreto molhado, misturado com ozônio, metal e café recém-passado. Batman não se acomodava em Nova York, como alguém que mora. Ele se instalava como uma sombra inteligente, escolhendo ângulos, medindo reflexos, aprendendo o idioma secreto das sirenes, e ainda assim, naquela noite, havia algo nele que parecia menos um instrumento e mais um homem. O peso do capuz estava no mesmo lugar de sempre. O tecido escuro absorvendo o brilho intermitente das ruas, mas a presença dele não era só vigilância. Era lá embaixo. Hell's Kitchen fervia em ruídos abafados, pneus na água rasa, passos apressados, vozes que se perdiam ao dobrar esquinas. Um rádio distante, tocando um jazz cansado atrás de uma porta de ferro. Os sons subiam como vapor, e o morcego, parado, deixava que cada detalhe entrasse pelos sentidos, com uma disciplina quase meditativa. O mundo era uma sequência de pequenas informações. A chuva, por exemplo, tinha pelo menos 3 timbres. O estalo fino nas calhas, o tamborilar, irregular nas estruturas metálicas, e aquele sussurro contínuo quando tocava o vidro e escorria, como uma fita sendo desenrolada no escuro. Ele vivia assim, fazendo do ambiente um mapa emocional. A cidade não era apenas cenário, era uma extensão do corpo. E isso sempre funcionou menos, até o dia em que passou a haver outra presença dentro do mesmo perímetro. Alguém que não precisava ser interpretado como ameaça ou pista. Atrás dele, no interior do apartamento, uma luz azulada pulsava em silêncio. Não era o brilho teatral de um letreiro, nem o neon vulgar de um bar. Era um azul limpo, técnico, quase gentil. Um reator de bancada, compacto, emitiu esse tom como um coração artificial em repouso. Batman não confiava em tecnologia que não pudesse desmontar com as próprias mãos. Mesmo assim, havia aceitado, com reservas, a ajuda de um engenheiro que transformava o impossível em rotina. Um módulo de energia inspirado nos projetos do reator Arc, adaptado sem ostentação, escondido sob uma caixa de aço escovado, alimentava o que ele chamava de o mínimo necessário: servidores silenciosos, filtros de comunicação, um conjunto de sensores que ficavam atentos sem parecerem vivos. A presença daquela luz era um detalhe que o irritava e o tranquilizava ao mesmo tempo. Irritava porque lembrava que ele estava num território onde Stark Tower lançava sua sombra de vidro sobre quarteirões inteiros, como um farol que sempre soube que seria visto. Tranquilizava porque, naquela cidade, energia era sinônimo de ruído, e ele tinha conseguido fazê-la sussurrar. Uma porta deslizou com cuidado, sem estalo. O tipo de gesto que só alguém que já aprendeu a viver perto do silêncio consegue fazer. Um passo veio antes do segundo, medido, e então uma presença se aproximou como o calor sob um cobertor fino, discreta, inevitável. Ela não usava máscara, não precisava. O rosto dela era familiar ao ponto de o cérebro dele reconhecer antes do olhar. Uma curva de boca que quase sorria, a linha da mandíbula que parecia firme até quando relaxava. Ela trazia uma caneca nas mãos, e o aroma do chá menos camomila, com alguma coisa cítrica, talvez casca de laranja menos, cortou o cheiro da chuva e do metal, trazendo a lembrança de um lugar onde o tempo não precisava ser vencido. Era um perfume simples, doméstico, quase absurdo na mesma sala onde havia mapas, cabos, telas e armaduras. Ela parou a uma distância respeitosa, como quem entende que aquela figura escura não é só roupa e hábito, mas um estado, e falou baixo, para não competir com a chuva. Você vai ficar aí até a água desistir? Batman não respondeu de imediato. O silêncio dele não era descuido, era parte do modo como ele deixava o mundo acontecer. As gotas tinham um ritmo, o trânsito, outro. O coração dele, por trás de camadas, mantinha um terceiro. E, quando ela entrou no espaço, um quarto ritmo se sobrepôs. Um ritmo antigo,
mais perigoso do que qualquer luta, o da confiança. Ele virou o rosto um pouco, o suficiente para que ela soubesse que tinha sido percebida, e então voltou os olhos para a rua. A cidade continuava, sempre continuaria. A cidade nunca desiste, disse ele. Por fim, e a voz saiu como pedra aquecida, grave, estável, sem pressa. Ela caminhou até a borda coberta e, com um gesto pequeno, estendeu a caneca. O vapor subiu e se misturou com o ar frio. Batman hesitou, como quem avalia uma evidência. Não era o chá, era o que ele significava. Aceitar aquela caneca era aceitar uma pausa, e a pausa, para ele, sempre foi o lugar onde a dor tenta conversar. Mas ele pegou. As luvas envolveram a cerâmica, e por um instante, o toque dele foi menos instrumento e mais mão. Ele aproximou a caneca do rosto, sentindo o calor atravessar o material como um animal manso. O cheiro entrou pelo filtro da máscara, atravessou camadas. Encontrou a parte dele que ainda era humana, e algo quase imperceptível se soltou por dentro. Não alegria, não alívio, algo mais quieto, permissão. Ela se encostou ao lado, olhando a chuva como quem observa um aquário infinito. A voz dela era baixa, mas firme, uma corda esticada sem vibrar. Hoje teve notícia da Stark Tower. Eles estão testando drones novos. Dizem que são para segurança civil. Ela fez aspas com os dedos. Um humor pequeno. E teve barulho de novo em Hell's Kitchen. Aquele tipo de barulho que você finge que não ouve. Só até levantar. Batman escutou. E o mundo pareceu se organizar em camadas. Stark Tower. Drones, segurança. Palavras que podiam significar cuidado ou controle, dependendo de quem segurava o botão. Hell's Kitchen. Barulho. Palavras que podiam ser crime, medo, ou apenas gente demais vivendo apertada demais. Ele tinha aprendido que Nova York era uma cidade de heróis diurnos e sombras noturnas. Alguns saltavam entre arranha-céus, com luzes acesas e aplausos. Outros se moviam em corredores estreitos, sem testemunhas. Ele ali era um terceiro tipo, um estrangeiro que não pedia licença. Ela observou o perfil do capuz, como se tentasse ver através do desenho severo e encontrar um homem por trás. Você está cansado, ela disse, sem acusar, só constatando, como quem descreve o tempo. Batman levou a caneca aos lábios e bebeu. O líquido quente era simples demais para a vida dele, e exatamente por isso era perigoso, porque a simplicidade não exigia estratégia. Ela exigia presença. Cansaço é administrável, ele respondeu. Ela riu baixinho, quase um sopro. A risada não subiu, não ocupou a sala, apenas tocou o ar e o deixou um pouco mais leve. Você fala como se fosse um relatório. Ele não negou. Relatórios sempre foram um modo de manter a emoção do lado de fora, onde poderia ser observada sem morder. Mas ela, menos a esposa dele, não era um caso a ser resolvido. Ela era um fato. O casamento, para Batman, tinha começado como uma promessa impossível. A ideia de dividir um mundo que ele sempre protegeu mantendo distância. Não era romance como nos filmes. Era a arquitetura. Era aprender onde guardar chaves, quando apagar luzes, como respirar ao lado de alguém sem vigiar cada movimento. Era descobrir que intimidade tem seus próprios perigos. A possibilidade de ser visto, não como mito, mas como pessoa, e ser amado assim. Ela tocou o antebraço dele com 2 dedos. Um contato breve, quase acadêmico. Mesmo assim, o corpo dele respondeu com uma tensão inteira. Ele notou como ela estava fria, provavelmente por ter chegado perto da varanda. Notou a pequena marca de caneta no dedo indicador, algum hábito de anotar coisas em papel, mesmo com tecnologia por toda parte. Notou o modo como ela olhava a chuva com uma calma que não era ignorância, mas escolha. Se você for descer hoje, ela começou. Batman ficou imóvel. Não precisa ser sozinho, ela terminou. A frase pousou no ar como poeira iluminada pelo azul do reator. Parecia leve, mas carregava peso. Não era que ela quisesse lutar, era que ela queria existir no mesmo mundo, sem ser deixada do lado de fora, como quem fica na porta de uma sala proibida. Ele olhou de novo para a cidade. A chuva continuava seu trabalho paciente. Em algum ponto, as luzes da Stark Tower refletiam em poças como pequenos planetas partidos. O som de um trem no subterrâneo vibrou por um segundo, como um animal passando por baixo dos pés. E, muito distante, uma sirene mudou de tom, lembrando que o sofrimento humano tem sempre um endereço novo.
Batman respirou devagar. Dentro dele havia duas forças antigas: o impulso de proteger pela distância e o desejo de ser compreendido de perto. Ele tinha vencido monstros, criminosos, medos, mas a coisa mais difícil continuava sendo permitir que alguém ficasse. Vamos só ouvir mais um pouco, disse ele. Ela sentiu, sem pressa, e encostou o ombro no dele como quem encosta numa parede que sabe sustentar. E ali, por alguns minutos longos e macios, eles ficaram, duas presenças quietas em uma cidade imensa, deixando a chuva contar sua história contínua, sem pressa de chegar a lugar nenhum, como se o mundo, por um instante, pudesse ser apenas isso. Luzes distantes, me te aguentei, e a rara sensação de não estar sozinho. A chuva manteve o mesmo ritmo quando o silêncio entre eles se acomodou, não como ausência de palavras, mas como um acordo tácito. O mundo seguia em frente lá fora, indiferente à pequena ilha de quietude que se formava naquela varanda recuada. As gotas continuavam a cair, e cada uma parecia carregar uma memória microscópica do céu, dissolvendo-se no concreto como se jamais tivesse existido. Batman sentiu o peso do tempo nos ombros, não o tempo dos relógios, mas aquele outro, mais denso, que se acumula nos músculos e nos ossos de quem passa anos atento demais. Ela respirava ao lado dele, e a respiração tinha um compasso estável, quase terapêutico. Não havia urgência ali, nenhuma pergunta que exigisse resposta imediata. Apenas o som do ar entrando e saindo, um lembrete discreto de que corpos precisam de ritmos simples para continuar. Batman percebeu como o próprio fôlego, por hábito, costumava ser contido, econômico, calculado. Aos poucos, sem pensar, deixou que o ar entrasse mais fundo. Não era rendição, era ajuste fino. Dentro do apartamento, uma tela apagou sozinha, após concluir uma verificação de rotina. O clique suave do desligamento ecoou como um ponto final delicado. O azul do reator continuava pulsando, constante, sem drama. Aquela luz, pensou ele, era quase como um coração emprestado à casa, não porque fosse viva, mas porque marcava um centro, um lugar onde tudo convergia antes de se espalhar de novo. Ele nunca admitiria em voz alta, mas aprender a gostar daquela presença técnica e silenciosa. Ela lembrava que até a vigilância precisa de um lar. Ela se moveu um pouco, ajustando o peso do corpo, e o tecido do casaco roçou de leve no traje dele. Um som mínimo, quase nada. Mesmo assim, Batman registrava tudo. Mas naquela noite, não transformou o dado em alerta, apenas deixou que existisse. Quando você fica assim, disse ela, em voz baixa menos, parece que está escutando coisas que ninguém mais ouve. Ele não desviou o olhar da cidade. Eu escuto padrões, respondeu. O que se repete, o que falha, o que muda de tom sem avisar. Ela sentiu devagar, como se aquela resposta confirmasse algo que já sabia. E agora? Perguntou. O que mudou de tom? Batman demorou. Não porque não tivesse resposta, mas porque as respostas verdadeiras costumam exigir coragem. A chuva bateu um pouco mais forte por alguns segundos, como se o céu tivesse decidido enfatizar a pergunta. Eu, disse ele. Por fim, a palavra caiu entre eles sem peso excessivo. Não era confissão dramática, era constatação. Ela não reagiu com surpresa, apenas virou o rosto um pouco para observá-lo, estudando o contorno rígido do capuz, as sombras que escondiam, olhos que já tinham visto demais. Desde que chegamos aqui, ela perguntou. Ele inclinou a cabeça quase imperceptivelmente. Desde antes menos corrigiu. Mas aqui fica mais claro. Nova York tinha esse efeito. A cidade não permitia que alguém se escondesse completamente atrás de símbolos. Havia gente demais, histórias demais. Era o Ademei. Batman não era uma lenda isolada naquele território. Era uma voz grave em um coro complexo. Isso exigia adaptação, exigia reconhecer limites e, talvez, dividir o fardo. Ela apoiou os cotovelos no parapeito, observando a rua como se pudesse ler algo nas poças irregulares, refletindo luzes quebradas. Um táxi passou devagar, pneus sussurrando na água, e por um instante, o amarelo se estendeu pelo chão como uma pincelada. Depois sumiu. Você não precisa ser o mesmo em todos os lugares, ela disse. Essa era a parte que mais o desarmava. A ideia de que o símbolo podia descansar, que o homem podia existir sem que o mundo acabasse por causa disso. Batman havia construído a própria identidade sobre a repetição incansável do dever.
Pausas sempre pareceram perigosas, mas ali, com a chuva como trilha constante, a pausa parecia fun. Ele terminou o chá. O fundo da caneca estava morno agora, e o líquido deixara um rastro suave na garganta. Estendeu a caneca de volta para ela, e os dedos se tocaram por um segundo a mais do que o necessário. O toque era simples, mas carregava um reconhecimento silencioso. Estamos aqui. Ela levou a caneca para dentro, e ele a seguiu, fechando a porta da varanda com um movimento controlado. O som da chuva ficou abafado, transformado em um murmúrio distante, como se o mundo tivesse sido colocado em modo silencioso. As luzes internas eram poucas e indiretas, escolhidas para não criar sombras bruscas. Ele gostava assim, menos contraste, menos agressão aos sentidos. Ela pousou a caneca na pia e ficou ali por um instante, mãos apoiadas na borda, cabeça levemente baixa. Batman observou o reflexo dos dois no vidro escuro da janela. A figura alta e angular ao fundo, a silhueta humana em primeiro plano, duas versões de força, duas formas de resistência. Hoje não teve pesadelos, ela comentou, quase como quem fala sobre o clima. Ele ergueu o olhar, atento. Como sabe? Porque você respirou diferente ao acordar, respondeu. E porque não ligou nenhum monitor nas primeiras horas. Batman absorveu a informação. Ele sempre presumira que seus rituais passavam despercebidos. Descobrir que ela os notava não trouxe desconforto, trouxe algo próximo de alívio. Ser visto, afinal, não era o mesmo que ser exposto. Dormir melhor é estatisticamente relevante, disse ele, quase se permitindo um traço de humor seco. Ela sorriu. Pequena vitória silenciosa. Então Nova York está fazendo bem a você. Ele pensou na cidade, nos becos, nas alturas, na energia incessante. Pensou nas noites em que ficara imóvel observando e nas outras em que precisara agir sem ser notado. Pensou no casamento como uma equação improvável, que ainda assim se mantinha estável. Talvez menos respondeu. Ou talvez seja você. Ela não respondeu de imediato. Apenas se aproximou e apoiou a testa no peito dele, sem cerimônia. O traje era frio, rígido, mas por baixo havia um corpo quente, um coração que batia com disciplina. Batman sentiu o impacto daquele gesto simples como uma onda lenta, atravessando camadas que ele costumava manter seladas. A chuva continuava lá fora, paciente, incansável. Dentro, o reator mantinha seu pulso azul. E entre esses dois ritmos constantes, Batman percebeu algo raro. A sensação de que, por aquela noite, o mundo estava em equilíbrio suficiente para que ele não precisasse corrigi-lo. Apenas estar ali já era um tipo de vigília. E talvez, só talvez, isso também fosse salvar alguém. A madrugada avançou sem anunciar sua passagem. Em Nova York, o tempo não muda de turno com delicadeza. Ele simplesmente se reorganiza. Os sons mais agudos foram cedendo espaço a ruídos longos e espaçados, como se a cidade tivesse decidido falar mais baixo. O trânsito diminuiu até virar um sussurro distante, e a chuva, ainda constante, pareceu encontrar um ritmo mais regular, quase hipnótico. Batman percebeu isso não como alguém que observa o mundo de fora, mas como quem sente o ambiente se ajustar por dentro. Ela ainda estava ali, a testa apoiada contra o peito dele, respirando com calma. O traje transmitia o calor de forma diferente, filtrado, mas ele sabia reconhecer quando alguém se sentia segura. Aquela segurança era um dado novo em sua equação pessoal. Não porque ele nunca tivesse protegido alguém, mas porque agora havia alguém que permanecia sem ser escoltada para fora do perigo. Ela ficava, e isso exigia um tipo diferente de atenção. Batman pousou a mão com cuidado nas costas dela. Não foi um gesto impulsivo, foi lento, quase estudado, como se ele estivesse reaprendendo a linguagem do toque sem que ela fosse precedida por urgência. O contato trouxe uma consciência imediata do presente. Não havia passado ali, nem projeções futuras. Apenas o agora, sustentado por respirações sincronizadas. Você sabe, disse ela sem se afastar, que não precisa manter tudo em silêncio o tempo todo. A frase não tinha cobrança. Soava mais como uma observação sobre o clima. Algo que se comenta para dividir a experiência. O silêncio me ajuda a organizar, respondeu ele. E quando está organizado demais? Ela perguntou. Batman não respondeu de imediato. Havia perguntas que não pediam solução apenas pouco. Ele fechou os olhos por um breve instante, e a escuridão interna
não foi ameaçadora. Não trouxe imagens antigas nem vozes conhecidas. Trouxe apenas a sensação do corpo ali, firme, ancorado. Às vezes, disse ele, organização vira isolamento. Ela se afastou um pouco, o suficiente para olhá-lo. Não havia medo no rosto dela, nem piedade. Apenas atenção plena. O tipo de olhar que não tenta consertar, mas compreender. E você está cansado de se isolar? Ela concluiu. Ele assentiu. Um movimento pequeno, mas definitivo. A casa parecia responder àquele reconhecimento. Um leve estalo no sistema de climatização ajustou a temperatura quase imperceptivelmente. As luzes mantiveram um mesmo nível baixo, constante. Tudo ali tinha sido projetado para não exigir esforço extra. Batman sempre acreditara que conforto era uma distração. Naquela noite, começava a aceitar que também podia ser uma ferramenta. Eles se moveram até o sofá, não como quem se prepara para dormir, mas como quem aceita uma pausa prolongada. O couro escuro estava frio no início, depois cedeu ao calor dos corpos. Ela se sentou primeiro e ele ao lodo, mantendo uma distância respeitosa que, aos poucos, se dissolveu naturalmente. O ombro dele serviu de apoio, e a cabeça dela encontrou ali um encaixe que parecia já existir antes de ser testado. A chuva, agora filtrada pelas paredes e janelas, soava como um fundo contínuo, quase um ruído branco. Batman percebeu como esse som ajudava a dissolver pensamentos repetitivos. Cada gota parecia levar consigo uma possibilidade de vigilância excessiva, substituindo-a por presença simples. Você lembra menos? Ela disse, em voz baixa, menos da primeira noite em que dormimos sem planos. Ela lembrava do desconforto inicial, da sensação de estar negligenciando algo importante. Lembrava também de ter acordado com uma clareza estranha, como se o mundo não tivesse desmoronado só porque ele fechou os olhos. Lembro, respondeu. Foi eficiente. Ela sorriu contra o ombro dele. Você consegue transformar qualquer coisa em estratégia. Estratégias mantêm pessoas vivas, e sentimentos mantêm pessoas humanas. Ela completou. Batman absorveu a frase, sem resistência. Não houve debate interno, apenas aceitação gradual. O azul do reator refletia de leve na parede oposta, criando um jogo de luz suave, quase aquático. Aquele brilho lembrava o interior de uma piscina à noite, silenciosa, profunda. Ele pensou em como tecnologias diferentes compartilhavam a mesma intenção básica: sustentar algo sem chamar atenção. Talvez ele estivesse aprendendo a fazer o mesmo consigo. Ela ajustou a posição, puxando uma manta fina sobre as pernas dos dois. O tecido era macio, pesado o suficiente para ser sentido, leve o bastante para não incomodar. Batman sentiu o peso agradável da manta como um ancoramento físico, algo que o mantinha ali naquele ponto exato do espaço. Se você sair depois, ela disse, eu vou saber. Não pretendo, respondeu ele. A resposta saiu sem cálculo, surpreendeu até a ele. O silêncio que se seguiu não foi tenso, foi denso e confortável, como um quarto escuro onde se conhece o caminho. A cidade continuava viva, claro, sempre continuaria. Mas naquele momento, Batman não estava reagindo a ela, estava coexistindo. Os músculos, acostumados à prontidão, começaram a ceder, não de forma abrupta, mas como uma corda que perde a tensão gradualmente. A respiração dele se aprofundou mais uma vez, e o corpo reconheceu aquilo como seguro. Ele não dormia ainda, mas também não vigiava. Estava em um território intermediário que raramente visitava. Ela fechou os olhos primeiro. Ele percebeu pelo ajuste sutil da respiração, pela maneira como o peso da cabeça se tornou mais confiante. Batman ficou acordado por mais alguns minutos, observando o reflexo azul na parede, ouvindo a chuva, sentindo a presença ao lado. Pensou, não com preocupação, mas com curiosidade, que talvez esse fosse um novo tipo de missão, aprender a permanecer. Quando finalmente fechou os olhos, não houve imagens de ruas escuras ou quedas intermináveis. Houve apenas a sensação constante da chuva ao fundo, o calor compartilhado e a ideia menos simples e quase radical de que, mesmo em uma cidade que nunca dorme, alguém pode escolher descansar sem culpa. O sono não chegou como um desligamento, mas como um rebaixamento gradual de volume. Batman não atravessou um limiar brusco. As bordas da consciência ficaram macias, e os pensamentos, que antes se organizavam em filas rígidas, passaram a flutuar sem exigir resposta. A chuva manteve-se fiel ao seu papel,
um pano de fundo contínuo, e o apartamento respirava com eles, o sistema silencioso ajustando o ar, a luz azul persistente marcando o centro, o mundo mantido à distância adequada. Ele despertou antes do amanhecer, não por alarme, mas por hábito. A diferença estava no corpo, não houve o sobressalto comum, aquela prontidão que o fazia erguer-se, como se o perigo estivesse sempre a 1 metro. Desta vez, o despertar foi uma superfície calma, como emergir debaixo d'água sem pressa. O peso da manta ainda estava ali. A cabeça dela repousava no ombro dele com uma confiança absoluta. O calor compartilhado tinha se tornado parte do ambiente, como se sempre tivesse sido assim. Batman ficou imóvel. O treinamento dizia para avaliar para se levantar, para reassumir o posto. Outra parte, mais recente e ainda frágil, sugeria algo novo. Permanecer. Ele escolheu o segundo impulso. Permitir que o momento continuasse intacto era, de certo modo, um exercício de controle, não sobre o mundo, mas sobre si. A luz externa começava a mudar. Não era dia ainda. Era o intervalo. O céu de Nova York assumia um cinza profundo, menos duro do que o noturno, mais honesto do que o diurno. As luzes da rua se apagavam aos poucos, como se a cidade estivesse guardando ferramentas após uma noite longa. O som da chuva diminuiu ligeiramente, transformando-se num gotejar espaçado que marcava o tempo de outra forma. Ela se mexeu, num ajuste pequeno, e murmurou algo incompreensível. Batman sentiu o deslocamento mínimo do peso, a respiração alterando o ritmo por 1 segundo antes de se estabilizar de novo. Aquela vulnerabilidade tranquila era algo que ele reconhecia em vítimas resgatadas, o momento posterior ao perigo, quando o corpo ainda não percebeu que está a salvo. A diferença era que ali não havia resgate, havia escolha. Ele olhou para a sala com olhos que agora viam menos ameaças e mais detalhes. Uma xícara esquecida na pia, um caderno fechado sobre a mesa, com a capa marcada pelo uso, um par de botas alinhadas com cuidado perto da porta. Objetos simples, comuns, que formavam uma geografia doméstica. Batman sempre mapeara ambientes pensando em entradas, saídas, pontos cegos. Pela primeira vez, mapeava um espaço pelo que ele acolhia. O reator continuava seu pulso azul. O som era quase inaudível, uma presença constante como um relógio que não mede horas, apenas continuidade. Ele pensou no contraste entre aquela tecnologia menos capaz de alimentar cidades e o silêncio que ela mantinha ali. Poder sem espetáculo, força sem ruído. Uma filosofia que ele entendia melhor do que gostaria de admitir. Ela abriu os olhos devagar. Não houve susto ao vê-lo acordado, apenas um ajuste de foco, um pequeno sorriso que não pediu explicação. Você não saiu, ela disse, a voz ainda envolta em sono. Não, respondeu ele. A palavra foi suficiente. Ela se aproximou um pouco mais, como quem confirma uma decisão, e fechou os olhos novamente por alguns segundos. Depois se sentou, esfregando o rosto com as mãos, despertando do vez. A cidade parece diferente cedo assim, comentou. Manos defensiva. Batman concordou em silêncio. Ele sabia que aquela hora menos o intervalo entre a noite e o dia menos era quando verdades escapavam. Criminosos cansados cometiam erros. Trabalhadores invisíveis começavam turnos. Heróis diurnos ainda dormiam. Era um território liminar, onde símbolos tinham menos força e pessoas reais apareciam. Ela se levantou e foi até a janela, afastando um pouco a cortina. O vidro estava marcado por trilhas de água que a chuva deixara. O cinza do céu entrava em camadas, preenchendo o espaço com uma luz honesta, sem promessas. Você vai precisar sair hoje, ela disse, não como pergunta. Ele se levantou também, sentindo o corpo responder com eficiência tranquila. Não havia rigidez excessiva. O cansaço tinha se transformado em reserva. Sim, menos, disse ele, mas não agora. Ela virou-se para ele, surpresa leve nos olhos. Isso é novo. É, ajustado, respondeu. Ela riu baixo. O som encontrou eco na sala vazia. Um lembrete de que aquela casa não precisava ser um posto avançado o tempo todo. Podia ser apenas um lugar. Eles ficaram lado a lado, observando a cidade acordar. Um caminhão passou devagar, recolhendo o que a noite deixara. Um pedestre solitário atravessou a rua, mãos nos bolsos,
cabeça baixa, a vida retomava seus fluxos sem pedir aprovação. Batman sentiu algo se acomodar por dentro. Não era paz completa, menos ele sabia que isso não existia para alguém como ele. Era algo mais funcional, equilíbrio temporário, o suficiente para seguir. Ela tocou a mão dele de novo, desta vez com firmeza, e entrelaçou os dedos. Não houve discurso, nem promessa, apenas o gesto simples de quem escolhe caminhar junto, mesmo sabendo que o caminho não será fácil. A chuva cessou de vez, deixando para trás um brilho úmido nas ruas. E naquele início de dia, Batman entendeu que algumas vigílias não exigem capas nem alturas. Algumas acontecem em silêncio, ao nível do chão, sustentadas por presença e pela decisão contínua de ficar, pelo menos até que seja realmente hora de partir. O dia avançou com a mesma discrição com que havia começado. A luz da manhã ganhou corpo aos poucos, preenchendo os espaços vazios do apartamento sem invadi-los. Não havia pressa naquele brilho. Era uma claridade que se espalhava como água morna, tocando superfícies e recuando, respeitando limites. Batman sentiu a mudança não nos olhos, mas na pele, como se o mundo tivesse diminuído a velocidade apenas para permitir que ele acompanhasse. Ela preparava algo simples na cozinha. O som era suave e funcional. Água sendo aquecida, uma colher tocando cerâmica, o estalo baixo de uma torradeira cumprindo seu papel. Esses ruídos domésticos tinham uma regularidade quase terapêutica. Batman percebeu como cada som possuía começo, meio e fim, menos algo raro em sua rotina habitual, onde tudo tendia a se prolongar em alertas e expectativas. Ele permaneceu próximo à janela, observando a rua agora mais clara. A cidade exibia outro rosto sob a luz do dia. Não mais o palco de sombras e decisões rápidas, mas um organismo visível, cheio de pequenos gestos anônimos. Pessoas caminhavam com copos de café, conversas interrompidas por semáforos, bicicletas cortando o ar com um zumbido leve. Nada ali exigia intervenção imediata, e isso por si só já era um dado relevante. "Vem comer alguma coisa menos", ela disse, sem olhar para trás. Não era um convite carregado de expectativa. Era um fato simples, apresentado como parte do fluxo natural da manhã. Batman hesitou por um segundo, não por desconfiança, mas por costume. Alimentar-se fora de horários estratégicos sempre pareceu um luxo desnecessário. Ainda assim, ele se aproximou da mesa e sentou-se. O café era forte, mas equilibrado, o pão ainda morno. Sabores diretos, sem excessos. Batman percebeu como o corpo respondia a isso de forma quase imediata. A energia não vinha em picos, mas em um aumento gradual, sustentado. Ele sempre analisara a nutrição como combustível. Pela primeira vez, considerava também como conforto. Ela sentou-se à frente dele observando-o com atenção tranquila. Não havia ali curiosidade invasiva, apenas presença. Ele notou como os ombros dela estavam mais relaxados do que na noite anterior, como o rosto carregava menos tensão. O casamento, pensou ele, não era uma ancoragem que o prendia, era uma superfície estável, onde ambos podiam pousar. "Você vai atravessar a cidade hoje?", ela disse, como quem comenta o clima consegue sentir. Batman assentiu. Havia um tipo específico de energia no ar, uma vibração discreta que não vinha de ameaças claras, mas de deslocamentos. Mudanças pequenas, quase imperceptíveis, que se acumulavam. Ele confiava nesse tipo de sensação mais do que em qualquer relatório. "Algo está se movendo", respondeu, ainda sem forma definida. Ela aceitou a resposta sem pressionar. Sabia que nem tudo precisava ser traduzido em palavras. Algumas percepções perdiam força quando explicadas cedo demais. Então ela disse: "Volta quando puder". A frase não trazia dúvida. Não era se puder, nem quando terminar. Era um retorno presumido, integrado ao dia. Batman sentiu o peso suave daquela expectativa, não como cobrança, mas como direção. Ele se levantou e caminhou até o espaço onde o traje descansava, organizado com precisão quase ritualística. Cada peça estava no lugar exato, pronta para ser usada sem ajustes de última hora. Ele passou a mão pelo material escuro, sentindo a textura familiar. Vestir-se sempre fora um ato de transformação. Desta vez, havia algo diferente. Não era uma fuga do mundo doméstico, mas uma passagem consciente entre dois estados. Ela o observava à distância, sem interferir. Quando ele terminou, aproximou-se e ajustou um detalhe pequeno no ombro do traje.
um vinco quase invisível. O gesto era íntimo e prático ao mesmo tempo. Batman permitiu. Mais do que isso, confiou. Não precisa carregar tudo sozinho, ela disse, baixinho. Ele não respondeu com palavras. Apenas tocou a mão dela por um instante, um reconhecimento silencioso. Depois seguiu em direção à saída. A porta se fechou com um som contido. Do lado do fora, o corredor estava silencioso. Batman avançou com passos controlados, sentindo o corpo pronto à mente clara. Ao alcançar a rua, misturou-se ao ritmo da cidade como uma nota grave, sustentando uma melodia complexa. Enquanto se movia entre prédios e sombras diurnas, algo permanecia com ele. Não era distração, nem vulnerabilidade. Era referência. Um ponto fixo no mapa interno. Saber que havia um lugar onde o mundo não exigia vigilância constante, alterava a forma como ele observava tudo ao redor. A cidade continuava imprevisível, cheia de falhas e excessos. Mas Batman caminhava com uma diferença sutil no passo. Não mais como alguém que apenas reage, mas como alguém que sabe para onde retorna quando a noite, inevitavelmente, cair de novo. A cidade o recebeu, sem cerimônia. Nova York nunca perguntava quem você era, apenas mídia como você se movia dentro dela. Batman avançou entre ruas e passagens elevadas com a precisão habitual, mas algo no ritmo interno havia mudado. O passo continuava silencioso, calculado, porém menos rígido, como se o corpo tivesse aprendido uma nova cadência durante a noite e decidido mantê-la. O vento da manhã corria entre os prédios, carregando cheiros distintos em camadas sucessivas: café recém-moído, asfalto úmido metal aquecido, pão assando em algum lugar invisível. Sons subiam em espiral, menos buzinas distantes, conversas entrecortadas, o arranhar metálico de uma porta de loja sendo erguida. Batman absorvia tudo sem esforço. Não precisava filtrar com urgência. O mundo estava acordado, mas ainda não gritando. Ele se deteve por alguns instantes em um ponto alto, não para vigiar no sentido clássico, mas para sentir o campo geral. A cidade pulsava como um organismo complexo, cada bairro com sua própria frequência. Hell's Kitchen ainda guardava ecos da noite, sombras alongadas, olhares cansados, uma tensão residual que se recusava a dissipar por completo. Maze é ao leste. A energia era diferente, menos, mais limpa, mais rápida, como se o dia ali começasse antes. Batman fechou os olhos por um segundo, não para descansar, mas para alinhar. Dentro dele, imagens tentavam se organizar em padrões conhecidos. Rotas, probabilidades, riscos, mas entre esses dados havia outra camada, mais suave, recém-incorporada, uma memória térmica, o peso da manta, o som controlado da respiração de alguém dormindo ao lado. Não interferia na análise, apenas a tornava menos áspera. O deslocamento foi fluido, quase invisível. Não havia necessidade de teatralidade. A luz do dia dissolvia o mito com eficiência. E ele aceitava isso. Em Nova York, o símbolo precisava aprender a se diluir para permanecer eficaz. Batman moveu-se entre pessoas comuns sem chamar atenção. O traje adaptado, a presença reduzida ao mínimo funcional. Era uma sombra diurna, menos algo que a cidade reconhecia sem nomear. Um grupo de trabalhadores conversava perto de uma obra. Vozes graves misturadas ao som constante de máquinas. Batman passou por eles sentindo o peso do concreto requinlancado vibrar sob os pés. Mais adiante, um homem discutia ao telefone, a frustração escorrendo pelas palavras como suor. Em uma esquina, uma mulher parou para ajustar o cachecol de uma criança. Gesto breve, protetor. Batman registrou tudo, não como ameaças, mas como sinais de continuidade. A cidade seguia viva apesar de tudo. Havia algo se formando. Ele sentia isso agora com mais clareza. Não um evento isolado, mas um acúmulo silencioso. Dados que individualmente não exigiam resposta imediata. Juntos, no entanto, desenhavam uma inclinação, um leve desvio no curso normal das coisas. Batman sabia reconhecer esses movimentos. Eram os mais perigosos, justamente por não anunciarem chegada. Ele se posicionou em um ponto intermediário, onde podia observar sem interferir. O corpo relaxado, a mente atenta. O tempo ali parecia se esticar. Não havia pressa. A paciência sempre fora uma das armas mais afiadas dele. A diferença era que agora a paciência não vinha da negação do descanso, mas da confiança de que ele existia em outro lugar também. O comunicador vibrou de leve, um sinal quase educado,
Batman verificou. Nenhuma emergência direta. Apenas atualizações de fundo. Fluxos de informação que ele deixaria amadurecer antes de agir. Guardou o dispositivo e voltou a observar. O céu, visto entre os prédios, estava mais claro agora. Um azul pálido surgia por trás do cinza, discreto, insistente. Batman pensou em como a noite anterior tinha sido longa e ainda assim não pesada. Pensou em como a presença dela tinha funcionado como um contrapeso silencioso, redistribuindo o peso interno sem exigir mudança explícita. Ele sabia que aquilo não o tornava menos vigilante. Pelo contrário, tornava-o mais preciso. Manus reativo. O casamento não era uma distração do dever. Era um ponto de referência que o impedia de se perder completamente dentro dele. Um movimento pequeno chamou sua atenção. Nada óbvio, apenas um ajuste fora do ritmo comum. Ele se concentrou, permitindo que o resto da cidade se tornasse pano de fundo. A percepção se afinou naturalmente. Não houve aceleração do pulso, nem tensão excessiva. Apenas focou. Batman permaneceu ali, imóvel e atento, como uma peça integrada à arquitetura urbana. A cidade não sabia, mas estava sendo observada com um cuidado diferente naquele dia. Não por alguém mais duro, mais fechado, menos, mas por alguém que aprendera. Enfim, que proteger também pode ser um ato silencioso, sustentado pela certeza íntima de que, em algum lugar acima do ruído, existe um espaço onde o mundo pode simplesmente continuar, sem precisar ser corrigido a cada instante. O movimento não se desdobrou em urgência. Ele permaneceu como um deslocamento mínimo, um ajuste de rota, que só se torna visível para quem já passou tempo suficiente observando o mesmo fluxo. Batman deixou que a percepção amadurecesse. A cidade oferecia pistas em camadas, e ele aprendera que as mais confiáveis surgem quando não são pressionadas. Um caminhão reduziu a velocidade além do necessário. Um pedestre atravessou fora da faixa. Depois voltou 2 passos, indeciso. Uma vitrine foi aberta cedo demais. As luzes internas acesas antes do sol alcançar o vidro. Nada disso era crime. Tudo isso era sinal. Pequenas irregularidades que, juntas, formavam um contorno quase imperceptível. Ele anotou mentalmente, sem registrar em sistemas, sem acionar protocolos. Às vezes, o melhor arquivo é o corpo. O vento mudou de direção. Trazia agora um cheiro de óleo antigo e poeira aquecida, como um porão que ficou fechado tempo demais. Batman seguiu o rastro com passos tranquilos, ajustando o ângulo do olhar, o ritmo da respiração. O mundo diurno exige outra escuta. As sombras existem, mas são menos generosas. O silêncio é mais difícil de encontrar. Ainda assim, ele avançava, como quem conhece atalhos que não aparecem em mapas. Em um beco largo demais para ser confortável e estreito demais para ser ignorado, ele parou. O lugar tinha aquela qualidade indefinível de espaço esquecido, não abandonado, apenas negligenciado. O som da cidade chegava amortecido ali, como se alguém tivesse colocado algodão nos ouvidos do quarteirão. Batman apoiou-se na parede, sentindo a aspereza do tijolo sob a luva, e esperou. Esperar, para ele, nunca foi inatividade. Era um tipo de escuta expandida. O corpo permanecia relaxado, mas pronto. A mente aberta, mas focada. Ele pensou, sem esforço, no apartamento silencioso, na luz azul constante, na mesa com migalhas de pão ainda frescas. A memória não o puxava para fora do momento. Era curioso como essa referência tornava-o agora mais nítido. Passos ecoaram ao fundo do beco. Não apressados, não cuidadosos demais. Apenas passos. Batman não se moveu. Deixou que a presença se aproximasse o suficiente para ser percebida como humana antes de ser classificada como ameaça. Quando a figura surgiu, na extremidade oposta, ele notou os detalhes com precisão calma. Postura tensa demais para alguém perdido. Olhar atento demais para alguém despreocupado. Nada que exigisse confronto imediato. O homem parou, ao perceber a silhueta escura. Houve um segundo de hesitação menos, aquele instante frágil em que escolhas se alinham. Batman manteve-se imóvel, não como desafio, mas como convite silencioso à desistência. Às vezes, a presença é suficiente. O homem recuou um passo, depois outro. Não houve palavras, nenhum gesto brusco. Apenas a decisão de não seguir adiante. Ele se virou e desapareceu na luz da rua, dissolvendo-se no fluxo urbano, como uma gota de chuva tardia. Batman ficou mais alguns segundos no beco, deixando o ar se reorganizar.
Não havia vitória ali, nem frustração, apenas continuidade. Ele se afastou da parede e retomou o caminho, sem pressa, sentindo o corpo leve, eficiente. À medida que o dia avançava, a cidade ganhava volume. As ruas enchiam-se de vozes, motores, passos sobrepostos. Batman moveu-se por entre tudo isso como uma nota grave sustentada, quase imperceptível, mas essencial para a harmonia geral. Ele não precisava se impor, bastava estar. Em um ponto alto novamente, observou o horizonte fragmentado pelos prédios. O céu estava mais aberto agora, o azul afermando-se entre nuvens dispersas. Ele pensou em como o mundo insiste em continuar, mesmo sob vigilância constante. Pensou também em como, pela primeira vez em muito tempo, essa insistência não o cansava. O comunicador vibrou outra vez. Uma mensagem curta, neutra. Ele leu, registrou, arquivou, nada que exigisse retorno imediato. Guardou o dispositivo e apoiou as mãos no parapeito, sentindo a vibração distante do trânsito subir pelo metal. Havia algo de profundamente sereno naquele momento. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque ele não precisava resolver tudo de uma vez. O casamento lhe ensinara isso sem discursos. A importância de intervalos, de pausas que não enfraquecem, mas sustentam. Batman permaneceu ali por um tempo indeterminado, observando a cidade cumprir seus ciclos. Sabia que a noite viria, como sempre. Sabia que o trabalho continuaria, mas agora havia uma diferença fundamental. Entre uma vigília e outra, existia um espaço onde ele podia simplesmente existir, sem máscara interna, sem cálculo constante. E enquanto o sol subia mais um pouco, espalhando luz entre aço e vidro, Batman aceitou essa nova geometria da própria vida. Menos uma em que proteger o mundo não exigia abandonar o lugar onde ele, finalmente, aprendia a ficar. A tarde se acomodou sobre a cidade, como um tecido leve, sem peso excessivo. O sol, agora mais alto, refletia nos vidros com uma intensidade controlada, criando caminhos de luz que se moviam lentamente conforme o dia avançava. Batman sentiu essa mudança como um ajuste fino no ambiente. A cidade estava desperta por completo, mas não agitada. Era um estado intermediário raro, onde a energia existe sem transbordar. Ele desceu dos pontos altos e voltou a se misturar aos níveis comuns, onde o concreto guarda o calor e as pessoas carregam seus próprios mundos nos ombros. O ruído constante já não competia com seus pensamentos. Tornara-se parte do pano de fundo, como uma respiração coletiva. Batman caminhava com a atenção distribuída, sem focar demais em um único ponto. Essa dispersão consciente era uma técnica antiga, mas agora vinha acompanhada de algo novo. Confiança no intervalo. Em uma praça pequena, quase escondida entre prédios, ele parou. Árvores alinhadas em fileiras curtas deixavam folhas caírem com lentidão, cada uma descrevendo um caminho próprio até o chão. Um banco de madeira, gasto pelo tempo, rangia suavemente quando alguém se sentava. Crianças passavam correndo em um trecho delimitado, risadas rápidas que não pediam resposta. Batman observou sem julgamento. Aqueles sons não eram distrações, eram indicadores de normalidade. Ele se sentou por alguns minutos, não como vigilância, mas como presença discreta. O banco transmitiu o frio da sombra, equilibrando o calor do ar. As mãos descansaram sobre os joelhos, e o corpo aceitou a pausa sem resistência. Era curioso como a cidade permitia isso, quando não se exigia dela nada em troca. Pensou nela novamente, não como preocupação, mas como referência estável. Imaginou o apartamento agora iluminado pelo dia, o azul do reator menos evidente sob a luz natural, a mesa ainda com marcas do café da manhã. Não havia necessidade de comunicação constante. O vínculo não dependia de confirmações repetidas. Ele existia como uma linha contínua, mesmo à distância. O comunicador permaneceu quieto. Nenhuma vibração, nenhuma urgência. Batman percebeu como o silêncio tecnológico também era um sinal. Nem sempre algo precisa acontecer para justificar a atenção. Às vezes, a ausência de eventos é o próprio resultado do trabalho invisível. Levantou-se e retomou o caminho. O passo era firme, mas não apressado. Ele cruzou ruas largas, depois corredores mais estreitos, adaptando-se ao espaço com naturalidade. A cidade oferecia resistência mínima naquele dia, como se reconhecesse o equilíbrio interno dele e decidisse não testar. Quando o sol começou a descer lentamente,
alongando sombras e suavizando contornos. Batman sentiu o ciclo se fechar. A tarde cedia espaço a algo mais próximo da noite, sem ruptura. Ele reconheceu esse momento como um convite implícito, não para intensificar a vigilância imediatamente, mas para escolher. Ele escolheu retornar. O caminho de volta não foi direto, mas fluido. Cada deslocamento parecia enriquecer-se. No seguinte, sem esforço consciente. Ao se aproximar do prédio, a sensação de retorno não trouxe alívio exagerado, nem antecipação ansiosa. Apenas continuidade, como se o dia inteiro tivesse sido um arco suave apontando para aquele ponto. Ao entrar no apartamento, encontrou a luz ajustada para o fim de tarde. O ambiente estava silencioso, organizado sem rigidez. Ela ainda não havia chegado, mas a presença dela estava ali, menos nos objetos deslocados com intenção, no ar levemente perfumado, na sensação de espaço habitado. Batman deixou o traje de lado com movimentos precisos e calmos. O corpo agradeceu. Ele caminhou até a janela e observou o céu agora tingido de tons mais quentes. O azul cedendo lugar a laranjas discretos e cinzas suaves. A cidade se preparava para outro turno, outra respiração. Ele permaneceu ali, sem pressa, permitindo que o dia se encerrasse sem exigir fechamento dramático. Havia feito o suficiente, e pela primeira vez em muito tempo isso bastava. A noite viria. Sempre vinha. Mas agora, antes dela, havia esse intervalo. Um espaço silencioso onde o mundo não precisava ser consertado, apenas acompanhado. A noite chegou sem alarde, como se tivesse sido convidada a entrar. As luzes da cidade acenderam-se incomodas, não todas de uma vez, mas em ondas suaves que percorriam quarteirões inteiros. O céu perdeu os últimos traços de calor e assumiu um tom profundo, estável, confortável. Batman sentiu essa transição, como sempre sentira menos uma ativação natural. Menos, mas, desta vez, sem a rigidez costumeira. A noite não era um chamado urgente, era apenas o próximo estado das coisas. Ele estava próximo à janela quando ouviu a chave girar na fechadura. O som foi baixo, conhecido, quase íntimo. A porta se abriu e fechou com cuidado, e os passos que vieram em seguida tinham um ritmo próprio, marcado pela familiaridade do espaço. Ela entrou retirando o casaco, pendurando-o no lugar certo sem olhar, como quem conhece a geografia de um lar pelo corpo. Você voltou cedo, disse ela, sem surpresa. O dia permitiu, respondeu ele. Ela se aproximou e parou ao lado dele, ambos olhando para a cidade que agora brilhava de outra forma. As ruas refletiam luzes como rios artificiais, e o movimento constante parecia menos agressivo sob a escuridão controlada. A chuva não havia retornado, mas o ar ainda carregava umidade suficiente para suavizar contornos. A noite está tranquila, menos ela comentou. Batman assentiu. Tranquila não significava segura, significava legível. Havia uma diferença sutil, mas fundamental. Eles se afastaram da janela e seguiram para a cozinha. O preparo da refeição foi simples, quase automático. Gestos pequenos, compartilhados, que não exigiam coordenação explícita. Um cortava, o outro aquecia. O som de panelas era contido, funcional, um contraponto doméstico ao ruído distante da cidade. Batman percebeu como essas tarefas tinham um efeito organizador, não do mundo, mas do interior. Sentaram-se à mesa com a luz baixa, suficiente para iluminar os pratos, sem criar sombras duras. Comeram devagar, não havia conversa constante, nem silêncio pesado. Apenas intervalos naturais onde palavras surgiam quando precisavam existir. Hoje, ela disse, depois de algum tempo, eu senti você diferente. Ele ergueu o olhar, atento, mas sem tensão. Como? Mais presente, respondeu. Mesmo longe. Batman considerou a frase. A ideia de presença sempre estivera ligada à proximidade física ou à vigilância ativa. Agora começava a entender um terceiro estado, estar acessível, sem estar exposto. Eu fiquei, disse ele, escolhendo a palavra com cuidado, mesmo quando saí. Ela aceitou isso com um leve sorriso. Não havia necessidade de aprofundar. Depois da refeição, apagaram algumas luzes e deixaram outras acesas, criando um equilíbrio confortável entre sombra e visibilidade. A casa assumiu um tom noturno que não imitava a cidade, mas dialogava com ela. O azul do reator voltou a se destacar, discreto,
constante, como um ponto de referência silencioso. Sentaram-se novamente no sofá. Ela se acomodou ao lado dele com naturalidade, encostando o ombro, depois a cabeça. Batman sentiu o corpo responder sem resistência. Não havia alerta, apenas prontidão suave, um estado raro onde força e descanso coexistem. A cidade lá fora seguia seus próprios ciclos. Sirenes surgiam e desapareciam. Risadas ecoavam de algum andar distante. Um trem subterrâneo fazia o chão vibrar por um segundo e depois sumia. Tudo isso era registrado, mas não absorvido com urgência. Batman deixava que o mundo passasse sem se fixar. Você vai sair mais tarde? Ela perguntou, sem ansiedade. Ele pensou por um instante. Avaliou não apenas riscos e probabilidades, mas o próprio estado interno. Talvez menos disse, mas não agora. Ela sentiu e fechou os olhos, confiando na resposta, como quem confia no ritmo da respiração. Batman apoiou o braço no encosto do sofá, criando um espaço seguro onde ela se acomodou melhor. O gesto foi automático, mas carregado de intenção. Ele percebeu como aquele tipo de cuidado não o diminuía. Pelo contrário, tornava-o mais inteiro. O tempo ali perdeu contornos definidos. Minutos e horas misturando-se em uma sequência contínua, marcada apenas por mudanças sutis de luz e som. Batman manteve-se acordado por mais um tempo, observando o reflexo da cidade no vidro, sentindo o peso confortável da presença ao lado. Pensou que por muitos anos acreditara que equilíbrio era algo a ser alcançado depois da missão, depois da noite, depois do perigo. Agora entendia que equilíbrio podia existir dentro do movimento, dentro da escolha constante de retornar. Quando finalmente fechou os olhos, não foi para fugir do mundo, mas para permanecer nele de outra forma. A noite avançava, paciente, e Batman descansava dentro dela, não como quem abandona a vigília, mas como quem aprende que até a escuridão pode ser habitada com calma quando não se está sozinho. A madrugada voltou a se espalhar pela cidade com a mesma naturalidade de uma maré conhecida. Não houve ruptura entre a noite anterior e aquela, apenas continuidade. As luzes mantinham-se firmes, os sons rareavam em ondas longas, e Nova York parecia respirar mais fundo, como se concedesse a si mesma um intervalo breve antes de recomeçar. Batman despertou antes dela, mas permaneceu imóvel. O corpo estava desperto, a mente clara, e ainda assim não havia urgência. O relógio interno marcava prontidão, não obrigação. Ele observou o ambiente com atenção tranquila. A sala em meia luz, o brilho azul constante sustentando o espaço, a cidade refletida no vidro como um mapa vivo e distante. Tudo estava exatamente onde deveria estar. Ela respirava de forma lenta e profunda, o rosto relaxado, sem vestígios de tensão. Batman percebeu como aquele estado, tão simples, tão humano, tinha se tornado parte essencial do equilíbrio que agora sustentava seus dias. Não como dependência, mas como escolha contínua. Amar alguém para ele não fora um abandono do dever, fora um refinamento. Ele se levantou com cuidado, movendo-se pelo apartamento sem produzir ruído desnecessário. Cada passo era um diálogo silencioso com o espaço. Abriu a porta da varanda apenas o suficiente para sentir o ar noturno tocar o rosto. O céu estava limpo, escuro, profundo. A cidade lá embaixo seguia viva, mas em tom menor, como uma melodia reduzida ao essencial. Batman apoiou as mãos no parapeito e fechou os olhos por um instante. Não para escutar ameaças, nem para antecipar movimentos, apenas para sentir o vento leve, a distância segura entre ele e o mundo, a certeza de que não precisava desaparecer para proteger. Estar ali já era suficiente. Atrás dele, ela se moveu. O som suave do tecido, um passo lento, depois outro. Ela parou ao lado dele, envolvendo-se no mesmo silêncio confortável. Não dorme quando sai assim, ela disse, sem abrir os olhos. Eu volto, respondeu ele. Não era promessa heróica. Eles ficaram lado a lado por um tempo indefinido. A cidade não exigia nada naquele momento. Nenhum chamado urgente, nenhuma sombra gritante. Apenas a continuidade do existir. Batman percebeu que aquele era o verdadeiro ponto de chegada de tudo o que vivera. Não a ausência de conflito, mas a capacidade de habitar o mundo sem se perder nele. Quando a primeira luz do amanhecer começou a se insinuar no horizonte, ele sentiu a transição com clareza serena. Outro dia se aproximava. Outras escolhas viriam. Ele sabia que ainda caminharia por telhados,
becos e alturas solitárias. Sabia que a noite continuaria chamando, mas agora, entre uma vigília e outra, havia algo fixo, um retorno possível, um lugar onde o símbolo podia descansar sem se desfazer. Ela tocou a mão dele, entrelaçando os dedos com naturalidade. O gesto era simples, mas definitivo. Batman apertou de leve, um acordo silencioso selado sem palavras. A cidade despertava novamente. O mundo seguia imperfeito, imprevisível, barulhento, e ele continuaria ali, atento, preparado. Não como alguém isolado na própria missão, mas como alguém que aprendera que até o guardião da noite pode escolher compartilhar o silêncio. E assim, enquanto o dia nascia sobre Nova York, Batman permaneceu. Não acima de tudo, não distante de todos menos, mas presente, inteiro. Sustentado pela certeza tranquila de que proteger o mundo também pode significar voltar para casa.